Peço que você preste bastante atenção àquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite, amém? Salmo 26, diz assim a palavra do Senhor: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários, em cuja mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos, mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Glória a Deus. Salmo 26, um salmo de Davi, do rei Davi. E todos nós, temos em muitas questões Davi como referência para nós, um homem escolhido segundo o coração de Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus, e naquilo que ele não sabia, naquilo que ele não conhecia, ele procurava conhecer. Era um homem sincero diante de Deus e diante das pessoas. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, todos nós sabemos que ele cometeu alguns erros. Nós sabemos que Davi, ele pecou com Batsebe, e esse é um dos pecados mais comentados a respeito de Davi e da sua vida. Mas Davi também pecou quando ele trouxe a arca do Senhor para Israel de uma maneira diferente, da maneira incorreta, de uma maneira que não estava descrito na palavra de Deus, que aliás estava descrito na palavra de Deus, mas Davi não tinha o conhecimento de como teria que ser aquilo, e acaba ali pecando, e acaba pagando o preço por causa disso, acaba morrendo ali. Quando ele toca na arca que simbolizava ali a presença de Deus, Uzá vem a morrer por culpa de Davi. E nós também sabemos que Davi uma vez tenta contar o povo, contar ali o número das pessoas do seu exército, enumerar ali, fazer o censo do seu povo, para saber se todas as vitórias que ele tinha tido não era pela força do seu braço, que se de repente não era pelo seu esforço que ele tinha conquistado tudo que conquistou, e não pela ajuda de Deus. E com isso, Deus manda uma praga sobre o povo e mata milhares de pessoas ali do povo de Israel por causa do pecado que Davi cometeu. Davi, um homem escolhido segundo o coração de Deus, ele também errou. Ele, conhecendo a palavra de Deus, ele também pecou. Mas a diferença é que Davi, quando ele sabia o que estava fazendo, quando ele se tocava daquilo que estava acontecendo, ele ia e confessava o seu pecado a Deus. Ele ia, e mesmo tendo pecado, ele ia diante de Deus e podia cantar um salmo desse aqui, dizendo que ele estava andando em sinceridade para com Deus, mesmo errando, mesmo pecando. E aí a gente para pensar, porque quando a gente se converte ao cristianismo, quando a gente aceita Jesus, quando Ele nos chama, e a gente precisa sim viver uma vida em santificação, uma vida santa perante Deus e os homens, mas isso não significa que nós não vamos mais pecar. Nós pecamos todos os dias, todos os momentos, até mesmo em pensamentos. Isso é normal para todos nós. A diferença é que tem pessoas que vivem em pecado, e isso nós não podemos fazer. Quando nós pecamos, nós precisamos sim, como Davi fez, reconhecer o nosso erro e apresentar diante de Deus,
E a partir do momento que nós nos arrependemos e não cometemos mais esse pecado, Deus nos perdoa, nos limpa, e a partir daí nós podemos nos considerar novamente sinceros, íntegros na presença do nosso Deus. Eu li esse salmo porque a gente se encontra muitas vezes em situações complicadas, né, com Deus, porque a gente pensa muita coisa ruim às vezes, por mais que a gente não faça, e isso já é pecado. O negócio é que a gente não faz como Davi fez. A gente não olha para dentro da gente, a gente não olha para o nosso erro e reconhece perante Deus muitas vezes, e continuamos no erro, e continuamos fazendo a mesma coisa. Ou se insistimos, muitas vezes insistimos pouco em fazer o certo. Eu não quero aqui, fazer essa comparação com Davi, que foi rei, escolhido segundo o coração de Deus, e coitado de nós, diante de um homem tão valoroso para Deus. Mas nós temos sim também o nosso valor diante de Deus. E diante disso, desse salmo de Davi, eu, meditando na palavra do Senhor, eu dizer algo para vocês nessa noite. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse autoexame Davi fazia, e quando ele não fazia, Deus mandava o profeta para repreender. Deus mandou o profeta na casa de Davi, falando para ele que ele tinha pecado, do pecado que ele tinha cometido com Batseba. E ele não agiu como muitas vezes a gente age, porque quando somos repreendidos a gente inventa desculpa, de tudo quanto é lado. Quando é apontado os nossos erros, nós queremos justificar de alguma maneira. Mas eu errei por causa de outrem ou por causa da situação. Nós dificilmente assumimos o nosso erro, porque somos egoístas e não fazemos a autoanálise que precisa ser feita. Nós, diante desse versículo de autoanálise que nós precisamos fazer, eu quero dizer para você que, com tudo isso, a gente precisa fazer uma autoanálise diária das nossas vidas. E para fazer essa autoanálise, a gente precisa ter conhecimento bíblico, porque a gente precisa se basear em algumas coisas, e se a gente se basear naquilo que a gente acha que é certo, a nossa autoanálise vai ser fraca, não vai valer de nada. É um raio-x em branco. Na hora que chega lá, o médico vai olhar o raio-x e fala: oxe, mas não tem nada aqui. Aí ele começa a fingir assim: mas tá bom, isso aqui tá ótimo. É isso que a gente faz muitas vezes. A nossa autoanálise é uma autoanálise inválida. Tira lá o raio-x, a perna, o osso está para fora, Tira lá o raio-x para ver se sai em branco. Fala: acho que tá bom, mas é fratura exposta. Autoanálise. Primeira coisa, a gente precisa fazer esse exame diário, seja de manhã, seja à noite, A gente precisa refletir nisso. E por que eu digo diariamente? Porque a gente precisa, a palavra de Deus nos diz assim que nós precisamos ter fome e sede de Deus, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. E por que é comparado com fome e com sede? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente come todo dia. Porque se a gente comer hoje, amanhã a gente vai ter fome de novo. Se a gente se alimentar hoje, a gente vai ter fome amanhã de novo. Se a gente beber água hoje, amanhã a gente vai ter sede novamente. Então, é todos os dias. Quem aqui tem Bíblia, levanta a mão. Todo mundo tem? Glória a Deus, aleluia. Quem lê a Bíblia todo dia, não levanta a mão, não, porque senão os irmãos vão ver aí. E se a gente precisa ter fome e sede da palavra de Deus todos os dias, e a gente precisa ser alimentado por ela, por que a gente não lê? E se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai entender o conceito de Deus para essa autoanálise. Mas eu vou dar aqui algumas dicas, tá bom?
tá? Porque a gente precisa ler mais, mas enquanto você não lê, eu estou aqui para te ajudar. Enquanto muitas vezes eu também não leio, mas todos os dias, né? Mas Deus está aqui para nos ajudar também a aprender a cada dia, a organizar melhor o nosso tempo, porque a gente é crente e a gente precisa sim se dispor para aprender mais de Deus, para nos colocar diariamente na presença dele. A gente precisa do nosso devocional para com Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho desse autoexame aí de 1 Coríntios. Primeiramente, a gente precisa fazer um autoexame de fé. Todos os dias, a gente precisa nos analisar e ver como que está a nossa fé. E se ela estiver fraquinha, a gente precisa ajoelhar e orar e pedir: Senhor, hoje, aumenta a minha fé, porque não é todo dia que a gente está forte na presença de Deus. Tem dia que a gente já acorda pisando no rabo do gato e já chuta o cachorro. Não é assim? Porque se todo dia a gente acordar de bom humor, né? Acordasse de bom humor, ia ser maravilhoso. Tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente acorda com a nossa fé lá embaixo, mas a gente precisa examinar isso e melhorar, e ajoelhar e pedir: Deus, aumenta a minha fé hoje. Hoje eu estou me sentindo, Senhor, um pouco mal, estou um pouco entristecido por causa de alguma situação, aconteceu algo ontem, não dormi bem, qualquer coisa assim, acordei com dor de cabeça, Senhor. Aumenta a minha fé para que essa dor de cabeça venha sair, aumenta a minha fé para que o meu dia venha a ser melhor, venha a ser diante da Tua presença. Já começa a autoanálise pela fé. E também porque, segundo a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E se a intenção do crente, do cristão, é agradar a Deus, a primeira coisa é a fé, que tem que estar em dia, que tem que ser analisada. E a gente precisa ser sincero com nós mesmos. Não precisa sair falando para o seu vizinho, para ninguém. Fala com Deus, Ele te ouve, Ele sabe, Ele conhece. Sabe tudo que você está sentindo, tudo que você passou. E Ele vai entender o seu momento de dificuldade e vai te ajudar nisso, porque é Ele quem nos ajuda. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É Ele quem te recompensa. Segunda coisa, a gente precisa fazer um autoexame de comportamento, de atitude. Nós aceitamos a Jesus, e eu tenho batido muito nessa tecla, né? Da nossa mudança de atitude, depois que nós nos colocamos no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que nós, depois que encontramos com Jesus Cristo, a nossa vida não pode mais ser a mesma. A gente precisa mortificar o nosso velho eu, e Cristo precisa viver em nós e através de nós. E isso é um processo um pouco difícil, mas faz parte do autoexame. A gente vê se a nossa mudança, se o nosso comportamento está sendo mudado pelo Espírito Santo de Deus ou não. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Se o nosso comportamento estiver sendo o mesmo, dia após dia o mesmo, dia após dia a mesma coisa, dia após dia a mesma reclamação da sua esposa para com você, da toalha molhada em cima da cama. Oh, Jesus. Dia após dia a mesma reclamação, muitas vezes da nossa ignorância, da nossa truculência, porque nós somos, né? Os homens são, as mulheres mais calmas um pouco. Da nossa falta de carinho, da nossa falta de amor, da nossa falta de um monte de coisa. E é muitas vezes o Espírito Santo de Deus usando a sua esposa, o seu marido, para falar com você. E a gente não entende, né? A gente acha que é só uma reclamação. Ai, essa mulher Você casou com ela? Você casou com ele? Agora vamos aprender junto aí. Vamos ser moldados juntos, através do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Romanos 12:2, a gente está cansado de ler.
Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Se a gente aceita Jesus, a gente precisa se arrepender, mudar as nossas atitudes e nos voltar para Deus. Não adianta a gente se arrepender e não fazer nada. Eu me arrependo, Senhor, eu vou ficar aqui de braço cruzado. Não, voltem-se para Deus, a palavra diz, para que os seus pecados sejam perdoados. A gente precisa dessas atitudes. Isso a gente que vai fazer, não é ninguém que vai fazer por nós. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós, nos molda sim, mas algumas atitudes nós vamos ter que ter. Nós vamos ter que amadurecer diante da presença do nosso Deus. Faça a autoanálise aí, veja como está sendo aí o seu comportamento, a sua mudança de atitude diante de Deus. Outra coisa que nós precisamos analisar é fazer o autoexame da compreensão. Como assim da compreensão? Da compreensão daquilo que nós temos aprendido de Deus. E aí é onde pega, né? Porque tem alguns versículos que dizem assim: se é que você está aprendendo dele. Faça a autoanálise e veja se verdadeiramente você está entendendo aquilo que está sendo ministrado, você está entendendo aquilo que você está lendo. Fala, pastor, mas eu não estou entendendo nada. Ora para que Deus venha te dar sabedoria. Tiago diz que a gente precisa pedir sabedoria para Deus, que Ele vai dar sem reserva sabedoria para nós, para o entendimento da palavra, para tudo isso que nós temos falado, no nosso comportamento. Deus dá livremente sabedoria a nós. E sabedoria é colocar o conhecimento em prática, tá bom? Não é só informação, não. É colocar aquilo que se aprendeu em prática, para que o nome de Deus venha a ser glorificado através das nossas atitudes, porque nós entendemos e por isso nós fazemos. Como que está a sua compreensão? Você parou para fazer uma análise hoje? Uma autoanálise? Analise-se, pois, o homem a si mesmo. A gente precisa se analisar em tantas coisas. 2 Coríntios 4:4, e a gente precisa ficar muito esperto com isso. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O nosso inimigo, ele é capaz de nos cegar quando a gente vacila um pouco na nossa fé, quando a gente se afasta um pouco dos caminhos do Senhor. Por isso que muitas vezes as pessoas se desviam e o inimigo se aproveita da situação, cega mesmo a visão da pessoa, e ela não continua fazendo essa autoanálise, né, que talvez ela nunca começou a fazer, mas aí começa a fazer a análise dos outros, e a gente vira julgador do nosso irmão. Ao invés de se analisar, a gente analisa os outros, porque a gente começa a ficar perfeitinho, cego, né? Nós precisamos fazer uma autoanálise referente à nossa obediência. O quanto nas nossas vidas nós temos obedecido aquilo que Deus mandou. E obediência é algo bem simples de entender, todo mundo sabe o que é. Quando a gente era criança e não obedecia ao nosso pai, a gente tomava bronca. Alguns apanhavam, outros não. Isso é obedecer, fazer aquilo que o pai manda, né? No caso aqui entre pai e filho, né? E Deus é o que nosso? É pai ou não é? Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição,
para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Se a gente obedecer, gente, tudo vai bem na nossa vida. Não é que a gente não vai ficar doente, que a gente não vai ter necessidade de nada, mas Deus vai sentir orgulho de você, vai falar assim: ó, esse é meu filho obediente. Está vendo lá Jó? Jó era obediente ou não era? Homem íntegro, reto, temente a Deus. Ainda assim passou por dificuldade, mas era tão obediente que não pecou contra Deus. E Deus restituiu tudo que ele tinha em dobro. Vamos passar por dificuldade? Sim, Jesus disse que nós passaríamos. Que nós teríamos aflições, sim. Mas ele venceu o mundo. Foi ele quem venceu por nós, por mim, por você. A gente não é capaz de vencer nada, né? Jesus fez tudo e a gente tem algumas coisinhas para fazer e a gente não consegue. Por que a gente não consegue? João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se a gente não consegue obedecer, fica difícil a gente dizer que ama a Deus. Nós também precisamos fazer um autoexame do amor que nós temos para com Deus e para com o nosso próximo, porque isso deixa claro quem nós somos. Se nós não amamos o nosso próximo, Deus precisa trabalhar muito ainda nas nossas vidas, porque a gente precisa primeiro amar o próximo para depois amar a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mateus 22, a partir do 36, Jesus diz, aleluia, diz assim: mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante a gente falar a respeito desse amor, né? Que Deus sente por nós, que entregou o Filho dele para que nós algum dia que nós algum dia vamos ter acesso a morar com Deus, a morar junto com Ele, por amor que Ele sente por nós, esse amor tão grande que Ele quer nos ter perto dEle. Tudo aquilo que você fez de errado na sua vida e que ainda você vai fazer, Jesus já pagou o preço, porque Ele te ama. Por causa do amor de Deus, Jesus sofreu tudo o que sofreu por mim e por você. E nós não podemos nos levantar num dia de domingo, num dia de segunda-feira, qualquer dia das nossas vidas, sem nos lembrar disso. Independente da situação em que nós estivermos vivendo, Ele fez tudo por nós. Nós devemos tudo a Ele, por amor, não foi por nenhum mérito nosso, não é porque nós merecíamos, a graça é de graça para nós. A palavra de Deus diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar,
Eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que nós acabamos de ler em Mateus 22. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque em Apocalipse 22:15 diz assim: no entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Está fora. Ficarão de fora. Os que praticam a mentira, entre outros. Eu não sei outra maneira de interpretar esses versículos, né? Se a gente não ama o nosso irmão, a gente não ama a Deus. E se a gente fala que ama a Deus e não ama o nosso irmão, a gente mente. E se a gente é mentiroso, a gente não entra no céu. Para mim é simples. E eu acho que essa explicação ficou simples agora. Não ficou? Então vamos se esforçar para amar o nosso irmão. Principalmente o irmão de sangue, principalmente a nossa esposa, o nosso marido, que também é nosso irmão em Jesus Cristo. Pior ainda, que são um, né? Os nossos filhos, as pessoas que trabalham conosco, porque a gente só entra em conflito e a gente só tem algum sentimento por alguém que a gente convive. Ou de ódio, ou de amor, né? Por alguém que está perto de nós. Quem a gente não convive, não. A gente precisa fazer essa autoanálise do amor que nós sentimos uns pelos outros e pelo nosso Deus. João 14:21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então vamos lá. A palavra de Deus diz que quem ama a Ele é quem tem os mandamentos dele e guarda, que pratica. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não sabe quais são esses mandamentos e a gente não pratica. Então a gente não ama a Deus, a gente mente, não vai morar no céu. Estou interpretando aqui para ficar mais fácil da gente entender. Sim ou não? Sim. Ainda afirma, né, um pouquinho mais para frente: esse é o que me ama, quem tem os meus mandamentos e guarda. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que ama os ensinamentos de Jesus, aquele que ama Jesus, será amado por Deus. E só assim, Jesus também nos amará e se revelará a nós. E é complicado, mas eu tenho que dizer. Se você diz que Jesus vive em você, que você ama a Deus, você precisa amar o seu próximo, mas amar mesmo, para que a misericórdia de Deus venha nos alcançar, porque a gente precisa dele. Para Jesus Cristo se revelar a você, você precisa amar a Ele, e para amar a Ele você precisa obedecer. João 14:15, eu já li, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E Josué, capítulo 23, versículo 11, diz assim: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor seu Deus. Por isso, dediquem-se com zelo. Dedicar-se já é algo que é para você fazer com afinco, sim ou não? Dediquem-se, e ainda com zelo, com cuidado, a amar o Senhor, seu Deus. É isso que a palavra de Deus diz a respeito do amor para com Deus. Há algumas coisas só, tá? Tem muito mais. Tem muito mais. E a gente precisa ter um certo cuidado com tudo isso. Para quando chegar naquele grande dia, e nós falávamos disso ontem de manhã, o Senhor não venha dizer que não nos conhece. E nós vamos dizer: Senhor, mas em teu nome eu fiz tantas coisas.
eu profetizei, eu curei, eu fiz maravilhas em teu nome, Senhor. Ele vai dizer: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Nós precisamos fazer o exame, o autoexame do domínio próprio. Eita Deus. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quem não consegue controlar os seus sentimentos, a sua ira, a sua língua, é como uma cidade com os seus muros derrubados. E uma cidade com os seus muros derrubados está enfraquecida e a qualquer momento pode ser atacada e atingida pelo inimigo. Então nós precisamos tomar cuidado. Está sempre fazendo esse autoexame do domínio próprio. Isso serve tanto espiritualmente, toda essa autoanálise serve tanto espiritualmente, como no nosso dia a dia. Tudo que a palavra de Deus nos ensina é para que a gente venha melhorar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento para com Deus. Imagina um Deus que ama, que entregou o seu filho para que você tivesse salvação. Imagina você acordando de manhã e ele não, porque ele está sempre acordado, enquanto você dorme ele está cuidando de você. A palavra de Deus nos diz. E agora você imagina a alegria desse pai que ficou a noite inteira olhando por você, na hora que você acordasse, falar para ele: bom dia. Bom dia, pai, obrigado, porque enquanto eu dormia, o Senhor cuidou de mim. Porque quando a gente dorme, a gente está indefeso. Você já parou para pensar nisso? Se Deus não cuidar da gente, enquanto a gente dorme, a gente pode ter um mal súbito e morrer. Porque quando a gente dorme, está tudo no automático. E quem cuida do automático? Ele que cuida de nós. Ele que vai nos abençoando. Ele já projetou o seu dia de amanhã. Ele já sabe. Ele já cuidou. E a gente muitas vezes não é capaz de levantar e agradecer. E fazer essa autoanálise. E conversar com o nosso Deus. Para finalizar, irmãos, eu quero ler para vocês um versículo de 2 Pedro, dois versículos, aliás, 3. 2 Pedro capítulo 1, a partir do 5, que diz assim: por isso mesmo, empenhem-se. E isso é algo que a gente precisa fazer. Amém? Jesus já fez a parte dele, ele gritou lá na cruz: está consumado. Ele consumou lá na cruz do Calvário. Agora a gente precisa assumir a responsabilidade e fazer a nossa parte. Diz assim: por isso mesmo, empenhe-se, se esforce, dá um jeito de fazer, para acrescentar à sua fé virtude, a virtude, o conhecimento. Se esforça. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Isso a gente precisa fazer. Empenhe-se. Se esforça. Dá um jeito. Se vira nos 30, igual aquele programa do Faustão. Se empenha e acrescenta a sua fé, virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Isso a gente precisa fazer. A nossa fé precisa de uma atitude, como eu falei uns dias atrás. E as nossas atitudes precisam ser de alguma maneira efetivas, precisam funcionar, precisam mudar.
Isso é só alguns exemplos daquilo que a gente precisa analisar na nossa vida, mediante a palavra de Deus, não mediante aquilo que a gente acha que é certo, porque essa autoanálise a gente já faz, e na teoria está tudo bom, não está? E de onde vêm tantos problemas nas nossas vidas, tantas dificuldades? Se não das nossas atitudes, porque tudo que a gente planta a gente colhe, porque a gente não faz a autoanálise, porque a gente não controla, a gente não tem autocontrole, a gente não controla a nossa língua, a nossa ira, a nossa raiva, porque a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos. Se a gente muitas vezes está triste, a gente deixa todo mundo triste, quer deixar todo mundo triste. Se a gente está com raiva e alguém buzina para a gente no trânsito, falta sair pelo vidro e pegar o camarada. Domínio próprio, amor para com o próximo. A palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 5, 22, mas o fruto do Espírito de Deus que habita em você, que está aí dentro, que você, quando aceitou Jesus, Ele preencheu o seu coração, a sua vida. O fruto dele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E tem mais ainda, diz que contra essas coisas não há lei. E se não há lei, aí nós não podemos ser repreendidos e não podemos ser julgados pelo outro, se nós cumprimos tudo isso aqui. Somos irrepreensíveis, como a palavra de Deus diz que nós precisamos ser. Não somos dignos de correção de ninguém, porque nós praticamos isso aqui, porque nós temos o fruto do Espírito. E o fruto que nós temos, esse fruto que brota em nós, ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas nós não podemos ser acusados de nada. Falar, ele foi preso, por quê? Porque ele era bom, porque ele era manso. É só uma comparação simples aqui. Porque ele foi condenado, por quê? Porque ele era amável. Você já viu alguém ser condenado por isso? Contra essas coisas não existe lei. Contra a fidelidade não existe lei. Ninguém foi preso porque era fiel. Ninguém foi condenado porque era fiel, porque era justo, porque era íntegro. Não. Por quê? Porque ele foi condenado? Porque ele levantava de manhã, fazia uma autoanálise, colocava tudo no lugar e saía para trabalhar, para fazer as suas coisas. Ele era bom, tinha domínio próprio, manso. Foi por isso. E a gente precisa ser assim. A gente precisa fazer a autoanálise das nossas atitudes, da nossa vida, e buscar com essa autoanálise uma mudança verdadeira de atitude, que demanda sim esforço da nossa parte, que demanda sim dificuldade da nossa parte para realizar, porque se eu falar aqui que é fácil, eu vou estar mentindo para vocês e eu não vou morar no céu. Não é fácil, mas é a parte que a gente precisa fazer, e a palavra de Deus diz: se esforça para fazer. Se esforça para fazer. Se a palavra de Deus diz que se esforça para fazer, a gente precisa fazer um esforcinho sim. A palavra de Deus já está dizendo que não vai ser fácil, que vai exigir de nós um esforço, e a gente precisa fazer. Eu vou ler de novo Salmo 26 e já encerro. Amém? Eu quero ler e eu quero que você pense aí, se você pode fazer essa oração para Deus. Só pensa. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória.
Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Que essa seja a nossa oração para o Senhor. Que um dia nós cheguemos lá, através da transformação que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós, que a gente venha chegar lá, na presença de Deus, com dignidade, com o nosso comportamento íntegro diante da presença dEle. Que a gente venha dizer: eu sirvo ao meu Deus, e não há nada que possa vir contra a minha vida, porque eu estou na presença do meu Deus, eu obedeço, eu amo, eu faço aquilo que a palavra de Deus diz para mim fazer. Faça essa autoanálise, amanhã de manhã, segunda-feira, né? A semana começa hoje, mas amanhã é o dia que a gente sai para fora. Hoje o dia já está quase no fim. Faz amanhã cedo, e que Deus venha nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia o Senhor venha aumentando a nossa fé nele, aumentando a nossa força para estar diante da presença dEle, em amor, para com Ele e para com os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém?